Simone Demolinares, você tava com saudade dela, eu sei, a gente também. E ela está de volta, está na área hoje, chegando com um tema, como identificar se a pessoa é confiável ou não. A gente já fala sobre isso mais antes, Simone. Saudade, Simone. Bom dia pra você. Saudade, Hashtag. Carolzinha. Saudade, João. Saudade dos ouvintes que me mandaram mensagem. Simone, onde você tá? Cadê você? Saiu da 98? Claro que não, gente. Eu tô aqui. Eu amo esse lugar. E quando eu viajo, eu também costumo fazer online. Mas dessa vez não deu, porque o sinal estava comprometedor. E aqui a gente tem que entregar o melhor sinal para os nossos ouvintes, né? Boa, Cici. E aí, já voltei com um tema que a gente conversou muito sobre isso. Inclusive, foi um assunto que surgiu na viagem que eu estava, que as pessoas perguntaram assim, olha, deve ser assim, conhecemos várias histórias de vida de pessoas, e as pessoas, a gente se conheceu na viagem, e nós temos aqui a história da nossa maravilhosa e querida amiga Carol, que conheceu o parceiro afetivo dela numa viagem, né? Que não teve aquele tempo, talvez uma história igual do João, que já conhecia há muito tempo, as famílias já se conheciam. Então, as pessoas se conhecem assim. E eu estava nessa viagem, as pessoas falaram assim, mas é muito difícil. Como você vai saber se a pessoa é confiável ou não antes de você se relacionar com ela ou antes de você se envolver com ela, se entregar para ela? Porque, né? Agora, isso não é só no campo do amor. Eu dei o exemplo da Carol, que conheceu o marido em viagem, do João, que não passou por isso, já tinha uma solidez do conhecimento. Agora, e quando você vai fazer uma sociedade com uma pessoa? E quando você está com um amigo novo, né, uma amizade nova ali que você não sabe? Isso tudo, quando eu falo a palavra relacionamento, vai muito além de se relacionar afetivamente. Pode ser o relacionamento da convivência. E aí, você pergunta, tem alguma forma de eu saber se a pessoa é confiável ou não antes de me relacionar? E eu acho interessante que teve um termo que foi agora sim, de uns anos pra cá, né, já difundido na internet, que é red flag, que são bandeiras vermelhas, né, bandeira vermelha. E começaram a falar desses red flag e tal, você já viu o red flag da pessoa e tal. Então, essas bandeiras vermelhas é muito interessante, porque são sinais. Então, primeiramente, antes da gente falar das bandeiras vermelhas, eu queria falar o seguinte: por qual motivo a gente erra tanto? A gente acha tanto que a pessoa era de um jeito e é de outro, né? Porque isso acontece. A gente acha que a gente é vivido, que a gente é maduro, que a gente já tem um certo conhecimento de ser humano. E quando acontece, o que vai? Você põe suas fichas naquela pessoa e tem aquela decepção. Então, isso acontece. Ninguém está imune, né, de acontecer. Isso acontece por 3 motivos que eu vou explicar para vocês. Mas antes eu queria perguntar para os ouvintes, né, se eles já passaram por isso. Exatamente o que eu ia dizer, Simoninha. Você aí já passou por alguma situação como essa? Uma pessoa que você achava que era confiável ou não? Mande aqui seu relato, a gente não vai identificar ninguém. Mande seu relato aqui pra gente, nosso WhatsApp, claro, 99316-9898. Ou então pode dar o relato também lá no nosso YouTube 98 Live. Aproveite, faça a sua inscrição e dê seu like lá pra gente. Vamos lá então, Simone. Vamos lá. Hein? Começando, por que a gente escolhe mal? Eu já tenho até uma teoria. Expectativa lá em cima. A gente quer que a pessoa se encaixe naquilo que a gente acha que é o modelo de perfeição. Será? Isso aí pode ser uma dos equívocos que a gente comete. Por que a gente erra tanto? Olha, são basicamente 3 motivos. O primeiro motivo é pelo encantamento. O encantamento, quando eu conheço uma pessoa, eu fico encantada com ela. Ou afetivamente, ou para ser meu sócio, a pessoa explica, eu tenho uma empresa que fatura tantos milhões, você tem essa outra, vamos juntar, você tem o que eu não tenho. Aí você fica encantada com aqueles números, com aquilo que você apresentou.
No campo da amizade, você sai ali com a pessoa uma vez, você acha a pessoa leve, engraçada, com humor parecido com o seu. Isso tudo gera um encantamento. E o encantamento gera um emburrecimento. Você começa a ficar inebriado com o encantamento e não percebe mais as outras coisas que se evidenciam. O segundo motivo ocorre por uma autorreferência. Eu penso que o outro está sentindo o que eu estaria sentindo caso estivesse no lugar dele. Então eu me comovo. Então eu penso, coitadinho do João, ele fez isso porque, mas coitado, ele deve estar com um problema assim. Eu penso com a minha cabeça. Então essa autorreferência das pessoas que tendem a uma generosidade maior, uma coisa tende a aliviar para o outro porque ela pensa com a cabeça dela. E aí, o terceiro motivo são as negligências dos sinais. Os sinais estão lá evidentes desde o começo, o sinal está lá, as placas indicativas, assim como está numa estrada. E fala uma coisa, hein? Ler placa é obrigação do motorista. Então a pessoa fala, mas ninguém me avisou, mas ninguém me falou, a placa estava lá. A gente que não leu o sinal. Então, assim, o encantamento, que é o que a Carolzinha falou no começo, que é o encantamento que vem junto com a expectativa, que vem junto com aquela ideia, o ideal que você desenha, que você projeta. Gente, a pessoa é tudo que eu imaginei. Quantas vezes eu ouvi essa frase? É por isso que a gente fala que o amor é cego? Em um mês de relação, a pessoa fala, olha, em um mês eu não preciso, eu tenho certeza. A pessoa é tudo o que eu imaginei. Então, esse encantamento, ele promove essa projeção no outro tudo que eu gostaria que ele fosse. A autorreferência faz eu contemporizar para o outro e a negligência dos sinais. Então, são essas 3 motivos que faz a gente se equivocar. Se a gente fosse um pouquinho menos encantado, menos iludido, com menos expectativa, você iria ver mais a realidade. Se você se autorreferenciasse menos, olha, o fato de eu sentir isso não significa que o outro fez por causa disso. Ele pode ter feito por falta de caráter, ele pode ter feito por falta de moral e não ficar pondo panos quentes no comportamento do outro. E também negligenciar os sinais, porque os sinais das pessoas, elas estão presentes. Tudo bem, gente, eu vou tirar aqui uma parcela que pode ocorrer de você casar com uma pessoa, não ter sinal nenhum, e ao longo dos anos ela virar uma outra pessoa completamente diferente daquilo que no início ela era. Ganhou muito dinheiro, começou a deslumbrar e tal, e aí se tornou uma outra pessoa. Mas esses são os pequenos casos. Na maioria das vezes, os sinais estão lá desde o começo. E que sinais são esses? Aí eu trouxe aqui para a gente falar quais são as bandeiras vermelhas que mais podem ser avaliadas no indivíduo. Simoninha, deixa eu só trazer um relato aqui. Um ouvinte mandou aqui, ó. Bom dia, me relacionei 7 anos com uma pessoa. Só depois de tanto tempo descobri que essa pessoa não era confiável e não valia nada. Tem um prazo? Ou não? Pode durar assim eternamente? Porque a gente vê, 7 anos, você não conseguiu identificar e aí você, chega um momento que você cai na real. Pois é. difícil, né? Porque é difícil. Um tempo grande assim. Exatamente. Aí você fala assim, olha, tem algumas opções que a gente levanta desse relato. 7 anos. Ou eu estava negligenciando o que estava ali, eu não queria ver. Ou a pessoa já fazia o que ela fez numa pequena escala e um dia que fez numa grande escala, eu não aguentei mais. Ou a pessoa fez uma única coisa ruim e eu julguei ela por um comportamento único, sendo que ela teve um comportamento bom durante 7 anos. Então, assim, são várias as possibilidades, porque você conviver 7 anos com uma pessoa e depois constatar com essa tanta ênfase
que ele tá dando, que ela não vale absolutamente nada, eu começo a desconfiar da própria pessoa que escolheu. E aí, sinais. Escolheu aquela pessoa. São várias as possibilidades, como você falou, né, Simone? Não dá pra gente, com pouca informação, analisar o caso da pessoa. Nem é esse o objetivo aqui. Mas existem sinais de alerta que sim, você pode ficar atento para pelo menos minimizar a possibilidade de cair num relacionamento ruim, seja ele afetivo, né, de sociedade, na empresa, amizade. Vamos para eles? Vamos lá. Outro dia eu estava lendo um relato de alguém que falou assim, tinha uma pessoa que já tinha uma passagem na polícia, já tinha batido na mãe, já tinha espancado a irmã, já tinha batido a esposa. Aí a outra pessoa começou a namorar e fez um post na internet e falou assim, meu amor, nunca vi uma pessoa com um coração tão bom, coração de ouro e maravilhosa, encontrei o amor e tal. Aí você fica pensando assim, né? Fazendo uma análise da situação, né, gente? A gente não vai trazer aqui o martelo dos juízes para poder julgar o comportamento, mas o comportamento já está lá, nós estamos fazendo um retrato da realidade. Aí a pessoa fala assim, na hora que ela pega alguém com um histórico de espancamento da mãe, da irmã e da ex-esposa, e aí é o maior amor da sua vida, é a pessoa mais amável e doce, aí você começa a desconfiar da pessoa que escolheu aquele outro indivíduo. Não do indivíduo, porque o indivíduo já mostrou que veio, né? Então, realmente, aí os papéis se invertem. E o primeiro sinal que a gente deve ver, a primeira bandeira vermelha é exatamente essa. É a forma que a pessoa convive em família. Quando você tem a oportunidade, família é um ambiente muito revelador pelo excesso de intimidade. As pessoas se conhecem há muito tempo, não tem máscaras, e aí a forma que elas se relacionam em família é muito próximo do traço de personalidade que ela tem. Então, é muito difícil uma pessoa se relacionar de uma forma conturbada em família e ser uma pessoa maravilhosa para se relacionar fora daquele ambiente familiar. Então, tô vendo, assim, muitos casos em que as pessoas no final falam, realmente, com a família muito atrituosa, a pessoa faz isso muito... Então, a primeira bandeira vermelha dá para você perceber a forma como a pessoa trata os familiares. Mas nessa questão aí, Simone, a gente tem que levar em consideração, por exemplo, uma família que tem atritos. Por exemplo, eu tenho atrito com meu irmão, vamos supor. E aí, às vezes, o meu comportamento com ele já vai ter ali uma certa consequência de atritos anteriores. E às vezes você não vai saber sobre esses atritos dependendo do relacionamento. Isso tem que ser levado em conta? Ô, João, é muito complicado, é muito sutil a sua pergunta, porque se relacionar não pressupõe ter a afinidade. Às vezes eu não tenho afinidade, tenho um atrito com a pessoa. Agora, outra coisa sou eu dentro de casa, dar um piti porque minha mãe não arrumou minha cama, dar um piti porque não colocaram a comida no meu prato, ficar com raivinha porque a parte melhor daquela comida não está comigo, está com outro. Porque todo mundo não me chamou, não me convidou e a família tem que estar toda... Esse comportamento que é revelador. Não sou eu não concordar com a conduta do meu irmão e me reservar ali numa postura mais distante. Isso não é revelador, não. Até porque o seu irmão pode ter um comportamento péssimo e você tá ali se precavendo de resvalar em você. Agora, a pessoa mimada que vai dando piti em família, que vai querendo ser tratado com deferências, que vai querendo, que tem um comportamento, o ego de rei dentro de casa, pode saber que vai levar isso pra fora. Aí, diga lá, João. Carolzinha, deixa eu trazer mais relatos aqui dos nossos ouvintes. Vai mandando o seu aí no nosso WhatsApp, claro, 993169898. Olha esse ouvinte aqui, Cici. O mau caráter é como psicopata, se esconde bem.
Fui casado 7 anos, depois de separado fui prejudicado de todas as formas. A gente confia em quem a gente conhece e não no que a pessoa é de verdade. Essa questão que se revela na separação é muito curiosa, né? Porque Sim. a gente não sabe o que aconteceu, a gente não sabe as motivações, a pessoa sempre se acha prejudicada. Se você vai conversar com um lado acha que fez foi pouco, o outro lado acha que foi uma crueldade, a pessoa acha que está pagando muito, o outro acha que está recebendo pouco. Então, essa questão da separação realmente complica, porque entra muita mágoa envolvida. E então, não dá muito para a gente colocar essa questão em xeque aqui. Agora, a questão principal é, e antes, e quando eu vou começar a me relacionar? Porque se eu tiver que precisar, é claro, né? Tem aquele ditado, preciso comer 1 quilo de sal com a pessoa para saber quem ela é. E esse ditado é muito legal, porque você precisa realmente de um tempo para isso. Mas não de tanto tempo. Você convive e vê. Agora, conhecer a fundo, saber exatamente, isso nem mesmo a gente sabe sobre a gente se surpreende positivo e negativamente. Quantas vezes a pessoa fala assim, nossa, eu me surpreendi comigo, porque a pessoa falou isso, eu não fiquei nervoso, eu não respondi, eu não falei nada. Parabéns para mim. Então, a pessoa não se conhecia naquela condição. Então, não é isso que a gente está falando, porque conhecer e mapear a fundo demanda tempo, sim. Agora, e a negligência do sinal demanda um preço alto. Se você confia demais numa pessoa e a pessoa está ali, te passa a perna, te faz alguma coisa, você está iludida ali, a pessoa te passa a perna, aí você teve aquele aprendizado. Mas alguns aprendizados custam muito caro. Sim. Então, você faz a sociedade com a pessoa, iludidamente, negligenciando os sinais. Na hora que você vê, você colocou ali todo o dinheiro, sua reserva econômica, e teve um aprendizado. O aprendizadozinho caro esse, viu? Ô, Cici, vamos pro próximo quesito, porque eu tô tentando analisar uma certa pessoa aí. Então eu quero vamos saber lá. se ela é confiável. Duplo padrão moral e comportamental. As pessoas que condenam o outro pelo mesmo crime que comete. Olha. A famosa hipocrisia, né? Ao outro a punição, a mim o perdão. O outro não pode fazer isso, mas você faz igual. Ah, mas eu tenho sempre uma justificativa. Então, é um grande sinal esse duplo padrão moral e comportamental que eu condeno o outro pelo mesmo crime que eu cometo. Uma outra... Minha avó tinha um ditado bom pra isso, mas não vou falar que não. Agora você fala. Agora você fala fala, só Carolina. o início, só pra gente identificar. Qual que é? Era um tal de sentar no não sei o quê e por aí vai. Não Pra falar do outro, né? Não é? Não tem um negócio isso assim? Aí. Exatamente. Agora, outra questão, gente, que é extremamente reveladora é o perfil explosivo. A pessoa de perfil explosivo, aquela pessoa que na hora que você fala alguma coisa com ela solta os cachorros. Isso é muito revelador, porque com pouca coisa é uma bomba relógio prestes a explodir. Imagina numa situação ali mais grave, né? Séria, grave. Imagina o que essa pessoa não vai fazer. Então, as pequenas explosões que são aparentemente relevantes, porém profundamente reveladoras, porque a pessoa vai explodindo, vai falando e na hora, quantos relatos eu já não ouvi no consultório de pessoas que bateram na outra e falou assim, olha, a pessoa só era muito explosiva, até que um dia ficou com raiva demais, me deu um tapa. Então, a explosão é parente do tapa, da agressão física. Sim. Porque é uma agressão, já é uma agressão, né? E em muitos casos, eu já vi, viu, Simone, muita gente utiliza, né, essa desculpa até. Não, desculpa que eu sou muito explosivo. Cabeça quente. Eu não aguento essa palavra cabeça quente. Gente, a cabeça da gente é quente mesmo. A gente é cheio de coisa. Agora, cada um é responsável por segurar consigo o seu caos emocional e não vomitá-lo no outro, né? Deixa eu trazer mais relatos aqui. Olha só, tive um amigo de infância que levei até a fase adulta. Confiava nele. Porém, o maior sabotador da minha vida
foi ele. Só descobri, pois ele tentou envenenar minhas outras amizades contra mim e um outro amigo de confiança me mostrou o que estava ocorrendo. Era de infância, como eu ia saber? Uai, complicado, é hein? uma outra coisa que é interessante, que ser amigo de infância não pressupõe confiança. Eu vejo aquelas pessoas falando assim, postando foto, falando 30 anos de amizade. É maravilhoso? É maravilhoso. Isso não significa que um amigo meu de 30 anos vai prestar para mim um socorro, vai me estender a mão, muito mais que uma pessoa que eu conheço há um ano, ou muito mais que uma pessoa que eu tenho uma relação um pouco mais rasa, um pouco menos próxima, não vai me ajudar muito mais do que a outra que eu tenho. Então, essa situação, essa desde 1980, não necessariamente pressupõe confiança. Eu já vi até algumas questões, Simone, que entra um pouco nessa questão da confiança. Por exemplo, você tem um amigo de infância e aí você conhece uma outra pessoa e começa a ter uma aproximação muito forte com essa outra pessoa. Sim. Aí tem uns ciúmes ali, por exemplo. E aí esse amigo de infância se descontrola. E aí, assim, se você for ver na medida assim, você vê, pô, não é de confiança. Pô, se você me conhece, sabe que a minha amizade vai continuar com você. Exatamente. E aí tem um medo sei de se eu- perder envolvido também. Pode ser ali uma baixa autoestima, uma carência, tem outros fatores também, né? Exatamente. E ninguém é de ninguém. Você não é posse da sua amizade, não, né? Você Sim. não pode ter uma amizade com outra pessoa, porque eu já tive na minha vida várias amigas que me apresentaram outras, que eu fiquei muito mais amiga da outra do que daquela anterior. Porque a Isso é muito afinidade bom. era muito maior. E você faz uma rede, né, muito grande quando Exatamente. tem essa complacência entre todos. Isso Quando é não tem possessividade, né? exatamente. Outro sinal, gente, que é importante você observar na pessoa que você está prestes a relacionar é a intolerância à frustração. A pessoa ser ótima, a pessoa é ótima, excelente, só não pode passar raiva. Só não pode sair o negócio que ela não gostaria, porque aí ela fecha a cara, emburra e empata o rolê. Então a pessoa não é ótima. Se ela é ótima até acontecer isso, ela não é ótima. Você tem que ver que a pessoa é ótima. Na hora que ela é ótima, acontece algo e ela continua ótima. Isso é que pressupõe a pessoa ser uma pessoa boa de lidar. Agora, o intolerante à frustração é uma pessoa mimada que não saiu do jeito conforme ele gostaria, a pessoa emburra e fecha a cara. Aí você fala assim, e aí, aconteceu alguma coisa? Você tá... Não, só tô na minha. Tá na minha, tá errado, tem que estar na nossa. Porque se você tá em família, você tem que estar junto com o outro, você não pode se fechar, né? Então, isso é um sinal também. Outra questão, gente, é conseguir mapear o traço de personalidade dessa pessoa. Porque hoje em dia a gente fala muito de psicopatia e narcisismo. O combo da psicopatia e narcisismo chama-se personalidade perversa. Agora, se a gente que é da área demora muito tempo para diagnosticar essa personalidade, você imagina rapidamente antes de se relacionar. É muito difícil. Contudo, você pode ver algumas coisas da personalidade perversa. Por exemplo, como que a pessoa lida com a dor do outro? Como que ela é, se ela é uma pessoa extremamente egoísta ou não? Se numa discussão ela é do tipo de pessoa que vira o jogo e aí você que foi prejudicado acaba pedindo desculpas para outra pessoa, porque ela manipulou, você sai como errada de uma coisa que você estava certa. Se trabalha o sentimento de culpa na outra pessoa, se, por exemplo, você quebrou meu anel aqui, fala, ok, Carol, eu gostava desse anel aqui, mas vou ali, vou reparar o anel e tudo certo.
Outra coisa, nossa senhora, esse anel foi da minha avó, tô muito mal. Ai, Carol, por que você fez isso? E deixa a pessoa, e vou vai alimentando a culpa. Aquela ferida para que o outro se sinta muito mal ao ter feito esse tipo de coisa. Então, isso tudo pertence a uma personalidade manipuladora, uma personalidade perversa. Não significa que quem fala, não tem problema não, tô nem aí para bem material, né, gente? Nós estamos tentando trazer aqui uma reflexão, né? É uma coisa só para que as pessoas abram os olhos. E uma outra situação que eu queria falar a reboque dessa é a repetição de padrão. A pessoa tem uma conduta muito bem padronizada. Ela não sai, tem uma frase de um autor que eu desconheço, que é mais ou menos assim: ninguém vai muito além da própria biografia. Então, a pessoa está mais ou menos ali fazendo as mesmas coisas de uma forma diferente, mas sempre com o mesmo viés. A fruta não cai muito longe do pé. Exatamente. Hoje eu tô nos ditados. Pode ver. Então, o que acontece? Se a pessoa fez uma, não significa que ela faz duas, mas se ela fez duas, provavelmente fará a terceira. E outra coisa, você não acredita em mudança? Lógico que eu acredito. Se eu não acreditasse em mudança, eu não teria um consultório de psicanálise. Contudo, o comportamento de um indivíduo que não quer fazer o esforço da mudança, o mais provável de acontecer para frente é o que já aconteceu para trás. Então, se a pessoa teve a capacidade, mas a ficha caiu e ela não vai fazer mais isso porque ela não sabia que me doía, agora que eu falei que me dói, dependendo do nível da gravidade, nem precisaria de eu dizer que aquilo já está subentendido, que aquela ação causa uma dor e um dano na outra pessoa. Ninguém é bobo, todos nós somos adultos. Então, a pessoa quer mais se iludir do que mapear o padrão do outro. Você entrou numa questão aí que eu acho que dentro desse contexto todo é muito importante a gente falar sobre a mudança da pessoa. Porque, claro, a gente está apontando sinais de alerta aqui, aí você fala, nossa, mas fulano tem tantas qualidades, mas identifiquei neles esse sinal de alerta. Será que não muda? Aí eu te pergunto, né, Simone, na sua experiência, quando a pessoa muda, na verdade, ela deixa de ter aquele comportamento, aquilo some da vida da pessoa, ou ela passa a saber controlar aquilo? Por exemplo, uma pessoa que é muito explosiva, qualquer coisa que você fala com ela, ela explode em agressão. Ela vai deixar um dia de ter essa explosão, ou ela vai ter aquele ímpeto e falar, não, isso não é correto, eu vou me controlar aqui, e aí ela vai com uma inteligência emocional levando a vida dela de uma maneira diferente. Muito, muito inteligente a sua pergunta, Carol, muito boa de ser respondida. As duas coisas podem acontecer. Uma a pessoa pode continuar tendo aquela característica e colocar um freio naquilo para que aquilo não prejudique mais a relação. Ela pode até não concordar, mas passar a fazer em prol do enlevo do bem-estar adquirido. Ok, então aquilo continua nela, mas ela pode também adormecer tanto uma característica e começar a colher os louros daquilo, que aquela característica fica em remissão e não volta mais, aquele dragão não acende mais. E ela pode também, nenhum nem outro. Ela pode estrategicamente estar jurando de pé junto que está arrependido e não vai fazer mais porque não quer perder a mordomia, porque não quer perder a condição na qual está inserido, e tem um prazo de validade. E aí esse prazo de validade, aí daí um mês a pessoa está fazendo tudo, se muito um mês, porque costuma fazer até antes. Então, cabe ao interlocutor, ao outro lado da linha, fazer o seguinte, espera aí, a pessoa está morrendo de vontade de gritar, mas não está gritando. Então, ok, tem meu respeito, tem meu valor, porque eu não quero é que grita. Agora, a pessoa parou de gritar por tanto tempo que agora nem sabe mais como que grita. Melhor ainda. Agora, a pessoa prometeu que nunca mais vai gritar, dentro de 15 dias já está gritando.
Aí você tem esses 3 cenários aí e você decide o que vai fazer com eles. Porque a mudança verdadeira é aquela mudança visceral, fruto de uma consciência, um mergulho muito honesto dentro de si, que nem todos estão dispostos a fazer, porque você, primeiro, tem que confessar que errou, segundo, você tem que pedir uma ajuda, você precisa do viés da humildade. E terceiro, você precisa abdicar de várias coisas em prol do outro. E a gente pensa muito mais na gente, está muito mais preocupado com a gente. Então, assim, é complicado. A mudança não é fácil quando ela beneficia o outro. Que, em segundo lugar, né, vai beneficiar a todos, a própria pessoa, mas até lá a pessoa acha muito difícil. Diga, João. Deixa eu trazer aqui, ó, os nossos ouvintes. Olha aqui, Simone, olha que bacana. Eu, no trabalho, eu faço um teste para saber se a pessoa é confiável. Eu pergunto algo que já sei a resposta ou já sei resolver. Aí, dependendo da resposta do colega, descubro se é confiável ou não. Que pergunta que é essa? Boa? Que resposta que é essa? Eu fiquei curiosa. Pede ele pra mandar pra um gente. exemplo, né? Eu gostei disso aí, mas isso é bom fazer isso, Simone? Eu não sei se funciona, né? Porque eu não sei a partir de qual é a avaliação dele, se essa avaliação é confiável ou não. Eu tô Manda pra duvidando. nós aí, ouvinte. Eu fiquei até curiosa para saber. Agora, Carol, pra gente arrematar esse tema, queria falar o seguinte. Red flags, né? A bandeira vermelha que eu vejo no outro. Aí eu queria finalizar falando o seguinte, gente. E a bandeira vermelha que você vê em você? É o seguinte. Trouxe aqui algumas perguntas para conhecer o outro através de mim. Não só olhando para o outro, mas olhando para mim. Então, vamos lá. Eu já mapeei o João, já vi como que ele é com a família, como que ele é, se é intolerante à frustração e tal. E aí eu volto para mim. As perguntas são: como eu me sinto na presença dessa pessoa? Eu fico à vontade? Eu sinto ansiedade quando eu estou próximo à pessoa? Eu preciso me esforçar demais para agradá-la? Eu sou uma pessoa quando eu estou longe dela e sou outra quando eu estou perto? Eu escondo coisas banais com medo de ser criticado por essa pessoa? Eu preciso afastar de mim das coisas que eu gosto para a ilusão de me manter próximo ao outro? Eu preciso pisar em ovos para conviver com essa pessoa? Eu sinto que essa pessoa me demanda muito e, apesar de gostar da presença, me sinto sufocada energeticamente? Então, gente, quando a gente vai falar desses red flags, a bandeira vermelha que eu vejo no outro, todos nós temos uma voz interna que foi aprendida a ser silenciada. A gente tem uma voz interna que fala: isso não vai dar certo. Essa pessoa não é legal. Ah, mas é coisa da minha cabeça. Eu que sou desconfiada demais. Sou eu que... Nossa, eu que sou uma pessoa muito difícil de lidar. A pessoa é ótima, eu já estou pondo defeito nela. Olha, eu já pondo defeito nela. Então, quando você sente a sua voz interior, se aquilo ali está falando para você, a gente deve dar mais ouvido a esse feeling que todos nós temos, mas que a gente também negligencia os nossos próprios sinais. Então, ao pegar o red flag e querer conhecer o outro, perceba também o que você sente na presença do outro. Simone de Molinari, trazendo dicas e reflexões pra gente, sempre aqui na segunda edição do Central 98, toda sexta-feira. Hoje, o tempo acabou. O debate foi bom. Uma pena, né, Carol? Porque tá aqui, a rede social tá lotada, que é um tema muito interessante, porque, afinal de contas, se relacionar é estar parcialmente na mão do outro. O outro tem mais do que ninguém a capacidade de te deixar extremamente infeliz. Então, é uma irresponsabilidade para consigo mesmo se relacionar com pessoas que não são confiáveis. E falando em rede social, você não fica morrendo de saudade de Simone até a sexta que vem, porque você acompanha
acompanha a Simone nas redes. Claro que não, estou por lá, Simone Demolinari. Você pode me acompanhar no Facebook, no Twitter, no Instagram. E se escolher o Instagram, tem o link da bio ou também no meu site, Simone Demolinari. O link da bio, você clica no Linktree e por lá vai achar os meus 2 livros, Verdade Oculta e Como Lidar com Pessoas Difíceis, e vai achar meu último projeto, que são 10 sessões de terapia passiva para aquela pessoa que quer fazer terapia comigo, mas não tem tempo e não quer gastar muito dinheiro. Então tá lá, 10 sessões de terapia passiva por aquele precinho camarada. Você clica e conhece um pouco mais do produto. Muita gente liga, me pergunta, como é que funciona? Tá tudo lá, gente, ó, clica e saiba mais. E sexta-feira que vem, onde que eu tô, Carol? De volta aqui na segunda edição do Central 98. Ela voltou! Simone, obrigada, beijo, viu? Obrigada, Carolzinha. Beijo.